Sejam todos bem-vindos à segunda edição dos personagens com maior aura do anime. A primeira coisa que quero fazer é agradecer a todos pelo apoio que deram ao primeiro capítulo da série. Sei que vocês adoram essas séries old school do canal, e é por isso que vou dizer que sim. Se esta edição atingir 10.000 curtidas, número que tenho certeza que vocês alcançarão facilmente, começarei imediatamente a trabalhar na sexta edição dos maiores vendedores de ilusões do anime, que há muito tempo não tem um novo capítulo. Mas voltando ao tema que nos concerne hoje, embora na primeira edição eu tenha dado uma definição de maneira geral do que eu considero ser um personagem com aura, nesse próprio vídeo deixaram um comentário que eu gostei muito, dando uma descrição mais clara e concisa sobre o que é ter aura, e que nos vai ajudar a economizar tempo e entender. Em poucas palavras, assim dizia a descrição: aura é presença, aura é quando você entra em um lugar e todos olham para você, temem ou admiram. Como eu gosto de dizer para bom entendedor, poucas palavras. Neste caso, está claro o tipo de personagens que aparecerão neste vídeo e o motivo. Então, sem mais delongas, senhoras e senhores, acompanhem-me mais uma vez no emocionante mundo dos personagens mais aura farmers do mundo do manga anime. Mas antes, gostaria de ter sua conta na Crunchyroll por apenas $10 ao ano, sim, você ouviu direito. $10 por ano, em ggpic.com você encontrará contas da Crunchyroll com assinatura por um ano completo, começando $10. Com isso, você poderá assistir a centenas de animes sem interrupções ou anúncios como One Piece, Jujutsu Kaisen, Solo Leveling ou Vinland Saga. É brincadeira, mas você realmente poderá assistir todos esses animes e muito mais. Você só precisa ir ao link na descrição ou no comentário fixado e comprá-lo seguindo os passos que você vê na tela agora mesmo. É super fácil e não tem erro. E como vocês têm cara de boas pessoas, eu dou um desconto extra de 15% se aplicarem o código BILCE durante a compra. Muitíssimo obrigado a GGPIC por patrocinar o canal. E agora vamos farmar um pouco de aura. Número 1. Piccolo. Se eu não tirasse o Chad Piccolo na segunda edição da série, vocês iriam mandar uma bomba atômica para minha casa? Assim, bem essenciais. Vocês lotaram os comentários do capítulo anterior, exigindo que eu trouxesse o Piccolo nesta parte. E eu não os culpo. Contudo, desde o início, eu já planejava trazer o Piccolo para esta edição. Também lhes digo, Piccolo poderia ser considerado o diretor executivo de Laura no universo dos animes e mangás. Tanto que o personagem até em ocasiões passou dos limites. A personalidade de Piccolo é a definição de alguém condenado a ter aura onde quer que vá. Mesmo não sendo um Saiyajin, isso não impediu nosso amigo verde de ser o tipo com a maior aura de Dragon Ball. E olha que isso é difícil tendo competidores como o Goku Super Saiyajin 4 de Gran Turismo, entre outros, dos quais falaremos em futuras edições. Não importa se vamos para o conteúdo canônico ou não canônico, Piccolo sempre está lá, cultivando aura como um louco. Nas ovas da Toei Animation. Era comum vê-lo ao fundo do palco totalmente impassível, enquanto sua capa ondulava ao vento, cultivando aura como um verdadeiro deus. Um exemplo que gosto muito da atuação e aura do Piccolo seria no primeiro filme do Cooler. Ele tem algo muito característico. Ao contrário de personagens como Gohan ou Vegeta, que precisam ter superioridade em relação ao oponente para se fazerem de durões, isso não acontece com Piccolo. Para ele, basta igualar os poderes do adversário para se sentir superior. Isso ocorreu 2 vezes. A primeira contra Frieza, em sua segunda forma, quando tinha poderes semelhantes aos de Piccolo fundido com Nail, outro Aura Farmer. E a verdade é que Piccolo chegou tão seguro que parecia que ia surrar Freezer. E é que Piccolo, embora não se vanglorie quando é forte, você intui. Isso obviamente devido à sua aura e linguagem não verbal. Outro caso claro é quando ele se fundiu com Kamisama e foi contra o número 17, uma das minhas lutas favoritas de toda a franquia. Não apenas por ser épico e espetacular, mas também por conter um sutil subtexto oculto. Os androides que mataram Gohan no futuro foram os mesmos que lhe deram uma pequena camada de profundidade, que pode ter sido planejada ou não, mas que honestamente pra mim acrescenta um ponto. O caso é que Piccolo neste combate de fato estava em desvantagem porque o seu rival 17 não se cansa independentemente das circunstâncias. Mesmo assim, Piccolo não se intimidou e se mostrou imponente com uma aura impressionante que deixou os androides perplexos e surpresos. Por fim, para não passar o dia falando de Piccolo, mencionarei suas novidades mais recentes. No filme Dragon Ball Super Super Hero, Piccolo adquire novas formas, incluindo uma em que ele fica bem laranja.
A aura que ele emana só se iguala às doutrinas de seus companheiros. E nem vamos falar de quando o Gamma se lança para atacá-lo ao mais puro estilo de Armstrong em Metal Gear Rising. Em outro chat, Piccolo aguenta todos os golpes de Gamma sem se mover. Quando Gamma termina, Piccolo olha para ele como se dissesse: já terminou? Piccolo, simplesmente divindade, não importa o tempo que passe. Ele sempre será um dos GOATs da franquia e sempre terá o honroso título de ser o personagem com mais aura em sua obra. Número 2. Black War Greymon Digimon Adventure 02 é, sem dúvida alguma, o anime de Digimon mais acidentado. Problemas de produção, de direção, de roteiro e 1000 problemas mais que fizeram com que esta história fosse mais uma quimera de remendo sem muito sentido e um random bullshit go do que uma história estruturada. Mas apesar disso, estamos falando de Digimon. Apesar disso, o anime teve momentos excelentes, com picos de qualidade elevados, envolvendo certas tramas e personagens. Hoje vamos nos concentrar em um personagem específico deste anime. Para falar em termos de ter aura na franquia Digimon, existem dezenas e dezenas de Digimon que poderíamos considerar que tem aura. Belzemon, Angemon, Lucemon, Modo Caído, Omegamon com todas as suas variantes, Susanomon, Alphamon, Dukemon, Bancholeomon, Miotismon, entre muitos outros. Para este vídeo, escolhi o Black War Greymon, de Adventure 02, pois ele é um dos meus personagens favoritos por sua personalidade, história, lore e evolução. Ele possui uma aura temível e poderosa que será captada no vídeo. Não vou me concentrar na análise de personagem e falaremos sobre suas façanhas, demonstrações e, em geral, por que ele marcou tanta aura. Para começar, sei que muitos na audiência já viram a série Invencível. Na primeira temporada, de forma aleatória e apressada, o protagonista luta contra um personagem chamado Battle Beast. O apelidado Bebe derrota facilmente o Invencível. Isso não é tão estranho, já que nas primeiras temporadas todos batem no Invencível. O que nós espectadores não sabíamos é que Bebe é um dos personagens mais poderosos da série. Capaz de rivalizar contra os mais fortes sem problemas, sendo consideravelmente mais forte que Omni-Man. Há um meme de que Invencível alcançou o topo global quando mal tinha saído do bronze. Em Digimon, este seria o equivalente a Black War, que vou chamar assim a partir de agora para não dizer seu enorme nome completo. O tempo todo, ele apareceu em uma parte da trama onde os protagonistas não estavam apenas despreparados para lutar contra um Digimon de nível Ultimate, mas especificamente Black War tem um nível superior ao que os Ultimates mais convencionais e comuns podem ter. Não sei como podem ser, talvez Metal Sidramon, Metal Garurumon, Imperial Dramon, Modo Dragão, Wargreymon, entre outros. Mas vamos começar do início. Black War nasceu dos dados de Arukerimon com 100 agulhas de controle. Tal era o seu poder que, enquanto tudo era criado, tremia por sua quantidade de energia escura. Uma sombra gigante deste Digimon anuncia sua chegada durante sua criação. Isso não é meramente estético. Isso indica que, se quisesse, Black War poderia ter se manifestado do tamanho de uma montanha de uma massa considerável, como vemos, pois essa é a extensão de seus dados. Ele escolheu ter o tamanho que teve no final por escolha própria. Embora seja pouco conhecido, os Digimon podem modificar seu tamanho até certo ponto, dependendo da quantidade de seus dados. Em seu nascimento, apenas com sua aura, e nunca melhor dito, deixou Nefertimon e Pegasusmon fora de combate, apesar da enorme vantagem teórica devido ao seu poder sagrado. Quando os Digimon protagonistas o viram, eles literalmente começaram a tremer de medo. O filho da puta tinha tanta aura que quase. Sua criadora se apaixona por ele, definindo-o como encantador ou atraente, dependendo da tradução, já que essa é a perspectiva de um Digimon. No Black War, o vilão derrotou facilmente os protagonistas, mas não os matou. Porque para ele, nem valia a pena sujar as mãos com inimigos tão fracos. Ele disse o mesmo aos seus criadores. Consideremos que mesmo Pahildramon, um Digimon muito forte para Black War, não era páreo para aquecê-lo. O cara chega a um ponto em que literalmente se deprime porque não se sente satisfeito ao enfrentar Digimon fortes, já que todos caem de uma só vez. Mais tarde, apenas voando, desintegrou um Nightmon, que tem o corpo completamente feito de Crondigizoid, um metal extremamente resistente. Depois volta a surrar os protagonistas, como de costume. Nem Holy Angemon ou Magna Angemon conseguiram ajudar. Magna Angemon em Adventure lutou bem contra Piedmon, o Dark Master mais forte, mas aqui não conseguiu fazer nada contra Black War, que o considerava apenas um macaco. Humilhou não só a sua contraparte, o Wargreymon de Tide, mas também o derrotou lutando ao lado de Imperial Draymon Fighter Mode, um Digimon Ultimate de nível um pouco mais avançado que o Wargreymon de Tide.
Sabemos disso porque no final da luta os protagonistas ficam na etapa BB e Black War. Apesar do cansaço, ele mantém-se consciente e em sua forma Ultimate, podendo matá-los a qualquer instante se desejasse. Mas, como no fundo ele sempre foi um chat e deixou como um empate técnico, a única maneira de matá-lo e se livrar dele para que não atrapalhasse na luta final foi receber um ataque surpresa do vilão final. Quando se descobriu que o poder de Black War se aproximava dos níveis do chefe final, entendeu-se que era necessário removê-lo de qualquer maneira. Em seu sacrifício, a quantidade de dados dele foi grande o suficiente para suplantar a barreira dimensional. Ou seja, se ele estivesse na primeira temporada, teria mais dados do que Apocalimon, o vilão final. Portanto, ele poderia ter estabilizado o mundo digital e, dessa forma, Apocalimon não teria sido uma ameaça para o mundo digital, pelo menos em termos de existência. O que certamente teria ajudado a acalmá-lo, talvez. E enfim, este chat colocou todos os crianças escolhidas em xeque, tanto os antigos quanto os novos. E além disso, ele só foi eliminado por um ataque surpresa, pois estava muito gordo para se encaixar na trama. Simplesmente meu maldito GOAT. Número 3. Aaron Tide. The Boxer é um webtoon que pode ser lido de forma legal e completamente gratuita na página de mesmo nome. A história segue a vida de um garoto chamado Yuki, sem querer dar muitos spoilers. Não é que ele seja um prodígio do boxe. Neste manhwa há muitos prodígios do boxe e vários campeões mundiais. Mas este não é o caso de Yu, porque ele não é um prodígio, mas sim um monstro. Um ser humano, se é que se pode chamar ser humano excepcional, dos que há um entre 1.000 milhões. Um tipo que faz boxeadores profissionais, campeões mundiais de talento incomparável, parecerem vermes amadores miseráveis. Vocês devem estar se perguntando, se antes você disse que ia falar de um tal Aaron Tide, por que está nos falando de Yu? É completamente necessário que antes de falar sobre Aaron Tide, eu fale sobre o contexto da obra, pois será importante para entender o impacto que o Sr. Tide tem na obra. A partir daqui, haverá spoilers fortes sobre The Boxer. Se quiserem seguir meu conselho, recomendo que leiam por conta própria. Estarei deixando um link na descrição. Esta é uma das minhas obras favoritas de todos os tempos, certamente no meu top 5 ou até mais acima. Para os ainda não convencidos, acredito fervorosamente que, às vezes, um spoiler pode ser bom para atrair novos usuários para certas obras ou produtos. Então, vamos falar sobre Aaron Tide, o campeão dos pesos pesados no mundo de The Boxer. Poderíamos dizer que ele é o personagem mais forte de... Os rivais que ele vai enfrentar? Yu? O fato é que isso não parece importar muito, já que de qualquer maneira Yu, durante toda a obra, ele não enfrenta apenas um, mas vários campeões mundiais de diferentes categorias, aos quais esmaga sem nenhum tipo de esforço. Yu nunca lutou de verdade, apenas esmagou seus oponentes impiedosamente, um após o outro. Neste ponto, Yu se sente como alguém completamente invencível, mas é aqui que Aaron Tide entra em jogo. Embora possamos ver que é uma pessoa excepcional, boa, amável, carinhosa com sua família e, em geral, um ser humano de coração grande e bondoso. Acontece que Aaron esconde um pequeno segredo. E é que ele também é um monstro do mesmo calibre que Yu, pelo menos em capacidades físicas. Pela primeira vez na obra e na vida de Yu, isso fez com que ele não conseguiu vencer um rival que se apresentava diante dele como alguém absolutamente invencível. Um muro intransponível, de fato, para nos colocarmos na situação, logo no início da luta, isso acontece. Aqui, neste momento. Não é apenas a primeira vez que alguém aguenta um golpe direto sério no rosto de Yu, mas também não teve nenhum tipo de efeito sobre Aaron Tide. Naquele momento, apenas ali, Yu percebeu que não estava lutando contra outro ser humano, mas estava lutando contra um monstro. Um que talvez até fosse mais temível do que ele. Aaron tem uma aura suprema. Ele, desde que é uma criança, é praticamente um humano com super força, por isso age de acordo. Sente que todo o mundo ao seu redor é frágil diante dele. E não de uma forma afetada, constrangedora ou arrogante, mas de uma forma empática e com remorso. Ciente de suas habilidades, ele não gosta de ferir os outros, assim como nunca apreciou o boxe. Ele lutava boxe porque sentia que Deus o havia forçado a ser esse monstro, dando-lhe uma força absolutamente sobre-humana e escrevendo seu caminho em pedra. Admito que trouxe o Aaron para tentar fazer mais pessoas lerem sobre Boxer, aproveitando que minhas séries de anime no YouTube costumam ter muita audiência. Para mim, Aaron exala essa aura de, digamos, personagem de videogame hackeado que, mesmo que não saia por aí se fazendo de legal. Você sabe, e ele sabe que se quiser, ele te parte ao meio a qualquer momento.
E isso, amigos, de alguma forma instintiva em nossa mente animal se nota Aaron Tide, meu modelo a seguir na vida. E assim concluímos o vídeo, espero que tenham apreciado tanto quanto eu ao produzi-lo. Apoiem a série se desejarem mais edições e que eu continue com a dos maiores vendedores de ilusões do anime. Conto com vocês. Muito obrigado a GGPC por patrocinar este vídeo. Confira os preços das contas do Crunchyroll e use o código BIELSE e o link na descrição para mais desconto. E nos vemos em tchau.